O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Tal TDAH. Ele é muito comum e os principais sintomas são a falta de atenção, o desinteresse em explicações, a hiperatividade, pessoa inquieta, né? Ou ainda a impulsividade. Então, existem diversos tipos de tratamento, inclusive tem a questão de medicamentos, Ritalina e tudo mais. Porém, a Yasmin comentou com a gente de uma forma muito interessante de tratamento do TDAH, sem a necessidade de uma intervenção medicamentosa, que seria um aparelho auditivo direcional em que o professor utiliza um microfone transmissor, cujo áudio é reproduzido diretamente no aparelho do aluno. Já quero dar um para a Cecília, um desse daí já. Dando mais foco e atenção. Excelente mesmo para quem... mesmo que não tenha dificuldades auditivas, esse aparelho ele é muito legal, porque você se concentra mais, você estuda melhor, né? Até a pessoa que, sei lá, que está em cursinho, por exemplo, tem uns cursinhos lá em São Paulo que tem uns 70 alunos na sala. Imagina que legal ter esse aparelho. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre como esse aparelho funciona, hein, Yasmin? Tá. O Roger Fox, chama Roger Fox. Como funciona? Ele é um microfone, né, que ele não é para quem tem perda de audição, tá? Ele é um aparelho que ele é como se fosse uma lapela que o jornalista usa, sabe? Ponto. É muito parecido com aquilo. Então, como funciona? O aluno ele fica com o aparelho e o professor ele fica com o microfone. Então, ajuda muito com crianças que têm TDAH e que têm alteração do processamento auditivo. Porque o que acontece? Às vezes a criança ela se dispersa na sala, ou às vezes o professor ele vira e aí corta o som, a criança já não consegue mais prestar atenção. Então, o professor virando para o quadro, falando, a criança vai ouvir direto no aparelho. E o que ele faz? Ele diminui um pouco os barulhos para melhorar a questão da concentração. Então, ele é específico para esse tipo de função, né, para crianças que têm TDAH, autismo, mas aí a gente tem que acompanhar, porque cada caso é um caso. Tem crianças que normalmente é para criança acima de 7 anos, que consegue fazer o manuseio, colocar, tirar, tá? Yasmin, desculpa. Não, eu ia só passar a prosa para a Mailara. Ela havia me comentado, quando nós compartilhamos o roteiro, sobre a questão do TDAH, né? TDAH ou TDAH, enfim. TDAH. Mas que tinha alguns tipos. A verdade, o TDAH ele é dividido em 3 tipos, né? Certo. O tipo 1, que é o tipo desatento, tipo 2, que é o tipo hiperativo ou impulsivo, e impulsivo às vezes também, e o tipo misto, que é os dois. Então, no tipo 1, a criança e o adulto ele tem mais sintomas de desatenção, no tipo 2 ele tem mais sintomas de hiperatividade, e no tipo 3 ele tem uma mescla dos sintomas. Ele tem tipos 2, assim, ele pode ser hiperativo como pode ser desatento ao mesmo tempo. Ele se enquadraria no tipo 3, que seria o tipo Certo. misto. Se ele tiver as duas características, ele se enquadraria ali. Esses são os sintomas primários do TDAH, né? A desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Que aí Sim. acaba acarretando nos sintomas secundários, Isso. que é a desregulação emocional. E a gente citou a Ritalina, né? Que é um dos... Eu falei Ritalina, mas Ritalina é uma marca, né? É o metilfenidato, isso? É o metilfenidato, a base de metilfenidato. Hoje nós temos Que a são os medicamentos para esse... do TDAH. No caso, é uma intervenção química, né, Mailara? Sim, só que a gente tem acho que a Letícia também deve saber bem disso, a gente tem uma grande questão com a medicação. Ela ajuda, tem alguns casos que é extremamente necessário, mas a gente sabe que também consegue grandes avanços com pessoas com TDAH sem uso medicamentoso, só com a terapia comportamental, com a terapia fonoaudióloga, com a neuropsicopedagoga, a gente consegue grandes avanços, porque é uma questão comportamental, né? Pô, O graças TDAH a Deus, não é só o remédio, né? Sim. Que faz efeito.